Tenho sede. Essa foi a frase que Cristo disse no alto da cruz e que, segundo Dom Futon Shin, contém um remédio para o pecado da gula. Seja bem-vindo ao nosso canal do Centro de Estudos Imagodê em Teologia do Corpo. Eu me chamo Vinícius e nessa formação nós vamos acompanhar essa bela meditação de Dom Futon Shin sobre a vitória da cruz de Cristo sobre a gastrimagia. Antes, vale sempre o pedido, se inscreve no nosso canal e se você já é inscrito, quero pedir aqui, confira se a sua inscrição está ok. Às vezes tem acontecido de algumas pessoas se inscreverem no nosso canal e depois descobrirem que não estão mais inscritas. Não sei por que isso acontece, mas verifique aí a sua inscrição. Vamos então para o conteúdo de hoje. Aqui nessa meditação de Dom Futon Shin, nesse livro A Cruz, Vitórias sobre os Vícios, ele começa a reflexão fazendo uma associação da passagem do jovem rico, do homem rico, na verdade, e o pobre Lázaro. Essa passagem está lá em Lucas 16, dos versículos 20 a 31. Nós não vamos ler essa passagem, se você quiser fazer dela a tua oração, né, a gente aconselha, a gente recomenda vivamente que você faça. Pausa o vídeo, leia ali, veja o que a palavra tem a te dizer. Nós não vamos fazer aqui essa meditação, porque não é o intuito desse nosso vídeo, mas vai acrescentar muito à tua espiritualidade, à tua vida interior. Aqui, nosso querido bispo norte-americano, Dom Futon Shin, ele vai dizer o seguinte, essa frase que eu achei belíssima. Se há um indício mais claro do que qualquer outro da degeneração da sociedade, esse indício é o excesso de luxo no mundo. Então, Dom Futon Shin nos leva a uma reflexão de que quando os homens se esquecem da sua alma, passam a preocupar-se demais com o seu corpo. E aí ele faz uma analogia. Tem mais academias e menos casas de retiro. É um homem à frente do seu tempo, que consegue perceber ali na realidade, e ele faz essa leitura muito interessante. Olha, na sociedade norte-americana a gente vê um culto exagerado ao corpo, mas não se vê o mesmo empenho para cuidar da alma. Aqui é importantíssimo colocar, não é um platonismo onde o corpo é mau, a alma é boa, o corpo é o cárcere da alma, não é isso, porque não se trata de rejeitar o corpo, mas o que Dom Futon Shin está chamando a atenção é a idolatria do corpo, esta vontade, esta cultura que a todo custo quer porque quer a saciedade dos desejos, a todo momento, de toda forma, custe o que custar, dou o que doer. É isso que ele está dizendo aqui. Ele pega essa passagem do rico e do pobre Lázaro e ele vai mostrar, olha, às vezes esta ganância, esta vivência desordenada dos prazeres da carne geram um fechamento ao outro. E ele vai nos recordar, olha, quanto mais simples for a nossa vida, mais disponível ao outro nós estaremos. E aqui ele começa a fazer a reflexão de como o mistério de Cristo vai tocar, vai como que recapitular, lembra dessa frase? Vai pagar o preço dos nossos pecados. E aqui eu quero fazer uma pausa e provavelmente nós vamos fazer essa pausa ao longo dos próximos vídeos. Pela seguinte frase: a encarnação é o princípio da cura dos nossos pecados. Grava essa frase. A encarnação é o início da cura dos nossos pecados. Por isso, lembra, em aulas anteriores a gente falou, a gente conversou e bateu muito nessa tecla. Nós não podemos desprezar o mistério da encarnação. O mistério da encarnação para a fé católica é imprescindível, porque vai dizer São João Paulo II, pelo fato do verbo ter se feito carne, o corpo entra pela porta da frente da história, né? da salvação. Olha que coisa linda! Isso é importante ver que
a religião católica não é o desprezo do corpo, não é o desprezo da saciedade, mas é a elevação da saciedade àquilo que verdadeiramente vai trazer essa completude aos desejos mais profundos. Não está no fundo do prato a completude dos nossos desejos. Não está no sexo a completude dos nossos desejos. Nosso coração tem desejo de coisas muito mais profundas. Mas quando nós não temos essa vida espiritual, quando nós não nos inclinamos à realidade que transcende a matéria, nós vivemos só na materialidade, nós vamos perdendo e querendo alimentar esse desejo que continua dentro de nós com coisas que passam. E aí, Dom Fulton Sheen, já é chamado de São Fulton Sheen, né? Mas acredito firmemente que esse homem será canonizado, porque os textos dele, a vida dele fala muito de um homem que foi totalmente entregue ao Evangelho, totalmente entregue à graça, que viveu uma vida interior muito profunda. Ele vai mostrar pra gente que a vida de Cristo vai sempre nos chamar a atenção para a cura, especialmente aqui, né, nessa aula, da gastrimagia. Ele vai lembrar, né, bem-aventurados os pobres, porque nas bem-aventuranças ele vai falar, né, da saciedade daqueles que não têm. No início da vida pública de Jesus, ele faz jejum. Olha que coisa interessante, né? No início da vida pública de Nosso Senhor, ele faz jejum. 40 dias de jejum. Por quê? Para mostrar para o nosso coração que o homem ele deve ter o domínio sobre a concupiscência da carne. Ele tem que saber dominar as suas paixões pela comida, pela bebida e por outras coisas. Vamos nos ater aqui a essa paixão com relação à gula. Olha outra coisa que Dom Fulton Sheen faz análise. Ele preparou pães e peixes para os apóstolos. Lembra que a gente falou lá do comer de forma simples? Que coisa mais simples do que pão e peixe? Olha que coisa bela. Que coisa mais simples do que a Eucaristia? A Eucaristia por si só, né? O maná, o maná do Novo Testamento, que sacia o mais profundo dos nossos corações, né? O verdadeiro pão da vida. E aqui quero chamar você a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 6, que fala sobre o pão da vida. Jesus nos ensina que o alimento está para o serviço do homem. Não o homem tem que servir esse apetite insaciável pela laimargia, pelo prazer da boca, pela loucura da boca, pelo excesso de comida ou por comer de forma desordenada. Então ele prepara o nosso coração, Dom Fulton Sheen prepara o nosso coração com essa análise para vir com a frase, né? Qual frase então que seria o remédio? Tenho sede. Este grito que o Senhor diz. Quando ele fala tenho sede, Dom Fulton Sheen coloca nos seguintes termos: o mais agudo de todos os sofrimentos humanos, em expiação por todas as saciedades do mundo. Então esse grito tenho sede é o mais agudo de todos os sofrimentos humanos. Uma pessoa que passa sede, às vezes a gente fica um pouquinho sem beber água, alguns minutos, algumas horas, e tô morrendo de sede. A gente tem, né, essa intensidade. Mas o que é uma pessoa com sede, né? Os náufragos, quando ficam no mar ali, aquela abundância de água, mas nenhuma potável, né? Nenhuma gota potável, né? Aquele desespero, aquela necessidade. E Dom Fulton Sheen mostra que esta sede, esse grito de sede, né? Na verdade, não é de uma sede meramente corporal. É isso que é lindo. Está preparado? Cristo tem sede de amor. O grito de Cristo na cruz não é simplesmente para receber um líquido ali na sua boca, não, mas é um sinal visível de um Deus apaixonado, de um Deus que tem sede, que anseia por mim e por você. E aqui ele relembra o episódio da samaritana, quando ele pede a ela de beber e a samaritana
Quem me pede de beber, tu, sendo judeu, eu sendo samaritana, Jesus vai dizer, né? Se tu soubeste da água que eu tenho, tu me pedirias para beber. E aí o diálogo segue. Mas que coisa bonita, que coisa belíssima. Cristo tem sede de amor. Tem uma certa simbologia quando Cristo no alto da cruz grita, tenho sede, e o soldado dá para ele vinagre. O que é o vinagre? O vinagre, de certa forma, é um vinho que azedou. Então, o vinho é a figura de amor. Cristo, né, o vinho associado é um símbolo, né, pode ser simbolicamente associado com o amor. Aí a gente vê as bodas de Caná, né, por isso que faltou o vinho, né, faltou o amor ali, é um símbolo que é possível a gente chegar. Mas quando Cristo diz, tenho sede, e entregue vinagre para ele, entregue fel para ele, né, isso era usado para, de certa forma, entorpecer, para minimizar os sofrimentos do agonizante. Sim, mas nós precisamos olhar de forma espiritual. Cristo pede o amor. E o que é o vinagre? Se é o vinho que azedou, de certa forma é o ódio. Cristo pede de nós o amor e nós devolvemos a ele ódio. Nós devolvemos a ele desamor. O vinagre não é mais vinho. Isso aqui tem que causar em nós um profundo temor e tremor. Como nós temos saciado a sede de amor de Cristo? Essa sede que ele tem por mim e por você. Quantas vezes Cristo tem clamado, tenho sede de ti, e por vezes nós não correspondemos, nós não queremos dar de beber a este Deus sedento, a este Deus que tem sede, né, como vai dizer uma música muito recente, né, tem sede de ganhar o nosso coração. Há uma verdadeira fome e sede no mundo, maior do que a necessidade de alimento, que é o desejo de sentido. O Senhor então sacia a fome e a sede da humanidade com sua oferta na cruz. Quando a gente ouve isso, quando a gente entende isso, a gente vai entender a verdadeira profundidade, o verdadeiro mistério que está por trás da Eucaristia. Veja, o pão é o alimento mais simples, um dos primeiros alimentos que o homem teve acesso. O pão, ele traz esse elemento de saciedade, ele traz esse elemento de temporalidade, a hora certa, e ele traz este elemento de não luxo, mas de cumprir com a sua com a sua finalidade, dar em nós aquilo que é própria força para fazermos algo. Veja, na Eucaristia Jesus nos ensina a lutar contra a gastrimargia. Como não amar um Deus assim? Como não nos inclinar e desejar viver de forma a seguir os seus passos, a seguir os seus mandamentos? A gente precisa, meus queridos, entender o que a proposta de Deus para nós através de um curso assim. Não é só um retiro, não é só mais um acúmulo de conhecimento, mas deve haver dentro de nós, deve ter uma força dentro de nós que nos movimente, que nos direcione a uma conversão, a uma metanoia, a um profundo analisar-se e dizer, eu não quero mais viver longe do meu Senhor, eu não quero mais permitir com que realidades pequenas me roubem do banquete. Quantos deixam de se alimentar da Eucaristia porque estão empanturrados de um alimento que, perdão o termo, vai terminar na fossa? Quantos deixam de se alimentar do banquete celeste que os anjos olham para nós e falam, qual honra vocês têm, ó filhos de Adão, o poder receber nosso Senhor Jesus Cristo. E nós trocamos.
por coisas que passam. Então, eu quero chamar a atenção. Estou dizendo isso para você, estou dizendo para mim. O bom de você gravar vídeos e deixar aí é porque agora são várias pessoas que vão poder me ver aí e dizer, olha, e aí, tá vivendo, né? Tá buscando a santidade. Me ajudem, né? Me ajudem a isso, como esse mistério da comunhão dos santos. Eu rezo por vocês, vocês rezam por mim, e nós fazemos juntos esse compromisso de sermos melhores, porque a minha santidade influencia diretamente na tua vida, a tua santidade influencia diretamente na minha vida. Então vamos lutar com forças, vamos ter, como diz Santa Teresa d'Ávila, determinada determinação, lutar contra esses vícios para sermos santos, para sermos felizes. Chega de uma vida medíocre. E aí, continuando aqui a reflexão, Dom Futon Shin vai falar da diferença entre dieta e jejum, né? E a diferença está na intenção. O jejum é a arma que torna o corpo flexível nas mãos da alma. Vou repetir. O jejum é a arma que torna o corpo flexível nas mãos da alma. A dieta, ela tem um aspecto de saúde, ela tem um aspecto temporal, é importante sim, mas o jejum, ele toca a realidade temporal, mas a ultrapassa. Prepara o nosso coração para dizer, olha, existem coisas muito maiores do que... dói ficar sem comer, né? Dói ficar na quarta-feira de cinza sem comer carne, incomoda, mas perante aquilo que nós estamos lutando, que é o céu, é nada. Agora imagina, se você não consegue se abster um dia de carne, quantas pessoas estão tão dominadas por suas paixões que quando fala, você precisa não comer carne, é quase que um martírio, é quase que, meu Deus, como assim, não pode comer carne e tudo? Meu querido, minha querida, você foi criado para sentimentos muito maiores. O seu coração tem uma sede de algo muito maior. Então o jejum, ele vai nos educando, ele vai pegando o nosso corpo e vai educando de forma saudável. Não é também assim, né? O Padre Paulo Ricardo gosta muito de usar essa frase. É um diálogo, né? Tem que ser um diálogo, não pode ser agora estou privado de tudo, acabou, não, mas é aquela negociação, é aquela diplomacia. Se você hoje vive a desordem, né, com os alimentos, olha, busca um confessor, busca um diretor espiritual, busca... É necessário algum tratamento de ordem médica, o faça, mas não fique paralisado, não deixe que essa desordem trave a sua vida, porque você foi criado para algo maior. Olha a frase que Dom Futon Shin vai dizer para nós, o quanto o homem vale pode medir-se pelos seus desejos. Olha que frase densa! O quanto o homem vale pode medir-se pelos seus desejos. Aí a pergunta, quais são os seus desejos? Dom Futon Shin chama a atenção de que nada insensibiliza a capacidade para o espiritual quanto a dedicação excessiva ao material. Aí essa frase, gulosas do perecível, essas pessoas se tornam indiferentes ao eterno. Gulosas do perecível, quantas pessoas podem ser definidas como gulosas do perecível, e essa gulodice, esta inaptidão para lidar bem com os alimentos, fazem com que essas pessoas se tornem indiferentes ao eterno, às realidades que transcendem. Então o grito na cruz é o apelo de Deus ao coração humano, para que ele busque a sua satisfação somente nas fontes que o podem satisfazer. A redução à matéria bestializa o homem. O homem não é só matéria. Ele não pode ser definido só como um conjunto biológico. Não, nós somos muito mais. Nós somos imago Dei, nós somos imagem e semelhança de Deus. E finalizando, né, caminhando para o final aqui da nossa reflexão, infelizmente, né, nosso tempo aqui é curto, mas teria coisas tão profundas para a gente dizer, e aqui a ideia não é esgotar, mas é dar lampejos para que você mergulhe, né, e
Descubra essa obra e descubra outras e reze com isso e vá para uma adoração ao Santíssimo, vá para a Santa Missa, vá rezar o terço, vá meditar a palavra, gerar essa vida profunda. Então, as duas dimensões do grito da cruz, quando Jesus diz tenho sede, a primeira é mortificar a fome e a sede carnal, e a segunda, cultivar a fome e a sede espiritual. Então, quando Jesus diz tenho sede, mortificar a fome e a sede carnal e cultivar a fome e a sede espiritual. A sede de Cristo na cruz é uma prova de nossa carência. Cristo, sendo verdadeiro homem, quando grita tenho sede, mostra para nós o que é o homem. Santo Agostinho, o homem é um mendigo de Deus. Então tenha isso em mente. A sede de Cristo na cruz é uma prova de nossa carência. Nós dependemos de Deus. Nosso coração tem sede de Deus. E todos esses desejos que estão associados a esses pecados que nós vamos falar. Por que é tão delicado a gente falar dos pecados capitais, desejo, pode haver a confusão? Porque o pecado capital, o pecado é uma desordem de um desejo que tem por origem algo lícito, algo bom, mas se quer de forma desordenada ou se quer sem aquele que é o doador deste dom. Então, no nosso próximo encontro, nós falaremos um pouco mais sobre os outros pecados, no caso, o pecado capital da luxúria, que tem certa ligação com a gastrimagia. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Confira se a sua inscrição está ok e ative as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.